Bem-vindos à quinta aula do curso de francês Joie de l'apprentissage, le français pas à pas. Nessa quinta aula nós vamos conhecer la présentation, la politesse, les usages, tá? A gente vai aprender como se apresentar em francês, quais são as fórmulas de tratamento, né, de educação que eles usam em francês. Tá? Então, para se apresentar, a gente usa o verbo se présenter ou se saluer, se apresentar, se cumprimentar, tá bom? Reparem que aqui eu coloquei, né, o sol, coloquei a lua, né? Parece que a gente está vendo as diversas fases do dia, né? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como que a gente fala bom dia? A gente diz bonjour, bonjour, bonjour. Tá? Então, se você encontra a pessoa pela primeira vez pela manhã ou pela tarde, tá? A gente usa o bonjour. Isso vale pela primeira vez que você encontra a pessoa e a gente usa isso daqui desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, tá? Enquanto houver sol, a gente diz bonjour. Mas, se você está se despedindo da pessoa ainda durante o dia, a gente usa o bonne journée, tá? É como se você desejasse um bom resto de dia para a pessoa, tá? Porque, ó, jour indica o dia. Só que journée seria a jornada, né? O restante do dia da pessoa. Então, bonne journée, bom restante de dia, ou bom dia, tá? Para se despedir. Em francês existe o bon après-midi, que é o boa tarde. Mas eles não costumam usar isso. Eles usam só a palavra après-midi para se referir ao período da tarde, né? Eu fiz tal coisa de tarde, tá? Mas como um cumprimento eles não costumam usar. Eles usam mesmo o bonjour ou o bonne journée. Depois das 6, 7, começou a anoitecer, você encontrou a pessoa pela primeira vez na noite e você vai cumprimentar com bonsoir. Bonsoir. Soir é noite, tá? Então eu encontrei a pessoa, digo bonsoir. Mas estou me despedindo da pessoa agora, tá? Então a mesma coisa do bonne journée, a gente vai desejar para a pessoa uma bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Que isso daqui é um bom restante de noite, tá? Seria a noitada, né? Boa noitada, bom resto de noite. Boa noite, para se despedir da pessoa, tá? E se você já está indo dormir, a gente usa o bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Certo? Então aí a gente vai encontrar uma pessoa, né, uma senhora, por exemplo, a gente diz bonjour madame, bonjour madame, madame, bonjour madame, bonsoir monsieur, monsieur, aqui tem som de E, tá? Então monsieur, monsieur, bonsoir monsieur, boa noite senhor. Mas se eu conheço a pessoa, eu posso usar o nome dela, né? Então eu digo bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour Jonatas, bonjour tout le monde. Bonsoir ma chère Anne, né? Minha querida Anne. Bonsoir ma chère Anne. Certo? Agora, a gente vai continuar vendo essa questão, tá? Só que agora para perguntar como a pessoa está. Começando com salut, que eu costumo dizer para vocês, né? Salut, salut. Indica olá ou tchau. Tá? Geralmente a gente usa muito com olá, com tchau, tá? E você pergunta para a pessoa ça va? Ça va? Salut, ça va? Esse ça va é o tudo bem? Tudo bem? Igual em português. Ça va? Esse ça significa isso. E aqui é o verbo ir. Isso vai? Tá? Mas é como se perguntasse, né? Tudo vai bem? Tá tudo bem? Ça va? E em português a gente não fala tudo bem? Tudo bem. A gente responde com tudo bem. Em francês também a gente responde com tudo bem, com ça va. Tá? Ó. Salut Marie, ça va? Ou eu poderia perguntar como ça va, né? Como tudo vai, né? Como vai? Como vão as coisas? Comment ça va? Opa. Eu respondo salut Thomas. Oui, ça va. Ça va. Ó, ça va? Ça va. Mudou só o acento, né? A entonação. O ponto final, aliás.
Ou eu poderia dizer também, ça va bien, tudo bem, né? Vai tudo bem. Ça va bien, merci, merci, merci. Obrigado. Agora, outras formas de se perguntar como a pessoa vai é usando o verbo ir, tá? Mas para a pessoa. Em francês a gente diz comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tá? Esse S não fala. Isso daqui é uma pergunta, então a gente inverte, né? Ao invés de falar tu vas, você vai, eu digo vas-tu? Como vai você? Em francês, sempre que você quiser saber como a pessoa está, a gente usa o verbo ir, tá? Comment vas-tu? Outro exemplo. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Você conhece esse daqui, provavelmente. Comment allez-vous? Tá? A gente escuta muito falar isso. Comment allez-vous? Né? Como vão vocês? Ali é a conjugação do verbo ir para vocês, tá? Mas pode ser para você. Lembra que a gente viu que o vous significa você para uma pessoa que eu não tenho intimidade ou vocês, né? Então aller, de qualquer forma, se conjuga assim, tá? O verbo ir. Comment allez-vous? Como vão vocês ou como vai você? Sempre com o verbo ir, tá? Como vão vocês? Se você quiser saber como a pessoa é, aí sim a gente fala comment es-tu. A gente vai ver já já, tá? Mas não confunda. Como a pessoa está, a gente usa o verbo aller, o verbo ir, tá? Que é o vá ou aller. E você responde je vais bien, mesma coisa. Se você está bem, você vai bem. Então você diz je vais bien. Je vais bien. Eu vou bem. Merci. Et toi? Obrigado. Et toi? Merci et toi? Je vais bien, merci et toi? Ou, se você está falando com o vous, et vous? Merci et vous? A gente ainda pode responder, ao invés de falar que eu estou bem, eu digo não estou mal. Pas mal, pas mal. Esse daqui é uma fórmula, é um elemento de negação, tá? Então seria o não ou nada, nada mal. Pas mal, tá? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Ou et vous? Pas mal. Pas très bien. Aí aqui a gente não tá bem, ó. Pas très bien. Não muito bem. Pas très bien. Tá? Em francês, né, com toda essa questão de usar o vous ou usar o tu, né, existe o verbo vous voyez. Vous voyez significa usar o vous, né? Então, se a pessoa fala eu não tenho intimidade com você, eu quero que a gente se chame pelo vous, né? Então, ela vai usar o verbo vous voyez. Mas, né, se a pessoa acha que não precisa de tudo isso, né, pode usar o tu mesmo. Aí ela vai falar on peut se tutoyer, tutoyer, né? A gente pode se chamar de tu, tá? Que seria o você, tá? Então, tendo isto né, já com isto em mente, vamos continuar a ver as próximas frases, tá? A gente tem aqui o verbo ir para as outras pessoas, tá? Novamente, a gente vai ver isso aqui tudo com calma, o verbo ir, tá? Mas só para você poder perguntar como estão eles, né? Como vão eles, tá? A gente vai ver como que se fala isto. Et vos parents, e seus pais, comment vont-ils? Comment vont-ils? Comment vont-ils? Como eles vão? Et ton fils, e seu filho? Fils é filho. Comment va-t-il? Til. Aqui a gente colocou esse T só para não deixar duas vogais juntas aqui, tá vendo? Esse T não significa nada, é só por questões sonoras. Tá igual aqui a gente tem um T porque já é do verbo, né? Então vont-ils. Mas aqui precisa do T para colocar esse va-t-il, tá? Lembrando que como é uma pergunta, a gente inverte, né? Como vai ele? Como vai ele ou como ele vai? Como ele está? Mesma coisa para ela. Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Né? Ta filha, sua filha. Très bien, merci. Ils vont assez bien. Eles vão
bem bastante, né? Eles vão bem, eles vão bem. A gente usa o assez como um sentido de o suficiente, bastante, tá? Ils vont assez bien. Então, estamos nos despedindo e dizemos à bientôt, à bientôt, à bientôt, tá? Isso daqui é o até logo, bientôt, né? O bien seria bem e o to seria logo, até bem logo, né? Então, até logo. Au revoir, au revoir. Au revoir seria também até logo, até mais, até rever. A gente tem à tout, deixa eu só ver aí. A gente tem à tout à l'heure, ó, a gente fala à tout, ó, o com o U de urubu, o T com A, à tout, tá, e aqui, ó, l'heure, tá? À tout à l'heure significa até já, tá? À tout à l'heure, à tout à l'heure. À lundi, até segunda, né? Então aí a gente pode usar o dia da semana, que eu sei que eu vou ver a pessoa tal dia, eu digo à lundi, à mardi, segunda, terça. À lundi, à mardi, e assim por diante. A gente vai ver também os dias da semana. Agora, quando a gente está desejando alguma coisa para alguém, né? A gente tem várias situações em que a gente pode desejar coisas para as pessoas. A gente pode começar dizendo je vous souhaite, né? Eu desejo a vocês, ou a você formal, ou je te souhaite, eu te desejo, né? Eu desejo a você, informal, je te souhaite, je vous souhaite, o que eu te desejo? Eu desejo para você joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, feliz aniversário. O com Y é a mesma coisa de O com I, né? Então o som de UA. Joyeux anniversaire. Inclusive, daqui que vem o nome do curso, tá? Aqui é o adjetivo, mas o nome do curso é joie, que é alegria, tá? Joyeux anniversaire. Feliz aniversário. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Talvez esse aqui seja mais fácil de falar. Bon anniversaire, né? Um casamento, por exemplo. Eu digo uma frase um pouco complexa, talvez, mas se você entender ela, você vai tirar de letra. Tu, lembrando, ou com o U, tu me, sem o S, aqui ó, O e U, a gente fala tu me veux de bonheur, tu me veux de bonheur, tu me veux de bonheur. Teve uma aluna minha que quando eu falei essa frase pra ela, ela disse, tu me vê de boné? Foi tão engraçado. Mas não, eu não te vejo de boné. Eu te desejo meus votos de felicidade, tá? Todos os meus votos de felicidade. Ou poderia desejar também toutes mes félicitations. Aqui a gente fala o T. Toutes mes félicitations, tá? Todas as minhas felicidades, tá? Todos os meus minhas felicitações. Agora, ano novo, a gente diz bonne année, bonne année, bonne année, tudo junto. Bonne année. Feliz ano novo, tá? Tous mes vœux pour la nouvelle année. Tous mes vœux, todos os meus votos, pour la nouvelle année. Agora no Natal a gente diz joyeux Noël, Noël, tá? Noel pra gente é o nome do Papai Noel, mas pra eles é o nome do Natal, tá? Então joyeux Noël, joyeuse fête, e ó, joyeuse fête, joyeuse fête, ou bonne fête de fin d'année, bonne fête de fin d'année. Aqui falta só o S, tá? Do plural boas, tá? Bonne fête de fin d'année. Boas festas de fim de ano. Outra festividade, quando é um feriado, a gente diz bonne fête de, né? Então, boa festa de, né? Bom feriado de, e a gente fala do que é. Depois, antes de uma prova, né? A gente vai ter uma mini avaliação ao final desse módulo,
E eu vou desejar para vocês bonne chance, né? Pour ton examen, ó. Pour ton, né? O N com o E, ton examen. Examen é a prova, o exame, né? Exame de prova mesmo. Ou pour votre, para o de vocês, né? Para o seu, para a sua, de vocês, para a sua prova. Bonne chance, bonne chance. E se vocês foram bem na provinha, a gente vai dizer félicitations, félicitations, bravo, bravo, ou je suis vraiment content pour toi, né? Quando você quer falar para alguém como você se sente por ele ter passado na prova. Je suis vraiment content pour toi, pour vous, tá? Agora, férias, né? Nas férias a gente deseja o que para as pessoas? Bonnes vacances, bonnes vacances, bonnes vacances. Repose-toi bien, repose-toi bien. Então esse daqui é o repouse-se, né? Descanse bem. Reposez-vous bien. Aqui com o vous, reposez-vous bien. Para viagens, bon voyage, bon voyage. Vocês viram, né? A gente estava falando que boas, né? Era bonne, né? Boa, bonne. Né? Por que eu não usei bonne voyage aqui? Porque voyage não é feminina em francês, tá? As palavras que terminam com age, a maioria são masculinas, tá? Então, bon voyage, voyage, tá? Bon voyage. Ao comer, a gente deseja bon appétit. Esse a gente conhece, bon appétit, bon appétit. Ao brindar, à la tienne, né? A você, né? Ou a sua vida, a sua saúde, tá? À la tienne. Ou à la vôtre, né? A de vocês. A saúde de vocês, a vida de vocês, tal. À la vôtre, depende de com quem você está falando. À ton succès, a gente pode desejar alguma coisa mais específica. À ton succès ou tchin tchin, tchin tchin. O que mais? Alguém faleceu. A gente diz mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances. Agora, je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur, eu estou de todo coração com vocês, com você, com toi, avec toi. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec toi, avec vous. Se alguém recebe uma notícia ruim, tá, sobre alguém, você recebeu uma notícia ruim de alguém, alguém te contou que ela recebeu uma notícia ruim, entendeu? Aí você diz para essa pessoa, oh, mon pauvre, tá, meu pobre, ou no feminino, ma pauvre, mesma palavra. Que mais? Ma pauvre Lucie, a gente pode até usar o nome da pessoa, tá? E por fim, se uma pessoa diz que recebeu uma notícia assim, terrível mesmo, tá? Aqui, por exemplo, a pessoa, terminou um relacionamento, que é uma notícia ruim, mas aqui alguém faleceu. Então, a pessoa contou isso pra gente e a gente fala, c'est terrible, je suis désolé pour toi, ou je suis désolé pour vous, tá? Je suis désolé. Je suis désolé aqui nesse caso é eu sinto muito, tá? C'est terrible, é terrível. C'est horrible, horrible. Tá? Mas agora a gente vai ver que o désolé também significa desculpa, tá? Então vamos começar pelo s'il vous plaît. S'il vous plaît a gente conhece, né? S'il vous plaît. Essa estrutura significa literalmente se ele ou se isso agrada a você, agrada a vocês, né? Se isso agrada a vocês, né? Faça isso se isso te agrada. Né? Mas não é se isso te agrada, porque eu posso falar, isso não me agrada, não vou fazer. Brincadeira. Tá? S'il vous plaît significa por favor. A gente usou o vous, então eu tô falando com o vous.
s'il vous plaît, por favor. Se eu estou falando com tu, a gente usa te, s'il te plaît, por favor. Agora, quero pedir licença para alguém, eu digo pardon ou excusez-moi. Excusez-moi acaba com ez porque a gente está conjugando ele para o vous. Tá? Como se eu falasse perdoem-me, né, no plural. Excusez-moi, me perdoem, ou com licença para o vous. Né? Aqui a gente está pedindo alguma coisa, né? Então sempre que você quer pedir alguma informação, pedir alguma coisa para alguém, você fala excusez-moi, aí você fala o que você quer. Ou se a gente está falando com o tu, eu acho que eu não anotei aqui. Eu acho que eu não anotei, tá? Mas aí, ao invés de falar excusez-moi, tá? Esse som de e, excusez-moi, a gente vai falar só com e, tá? Excuse-moi, excuse-moi, tá? Se a gente está falando com um tu. Agora, a pessoa fez o que você pediu e você vai agradecer. E você diz, je vous remercie, ou je te remercie. Eu te agradeço, eu agradeço a vocês. Madame, monsieur. Ou a gente usa o comum, merci beaucoup, merci beaucoup. Se você fala merci beaucoup, a pessoa pode te responder, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. É como se ela dissesse assim, não tem de quê, né? O de nada, tá? Je vous en prie. Ou je t'en prie, tá? Quando ela tá falando com o tu. Mas ela também pode dizer de rien, igual em português, de nada, né? De nada. De rien. Ou ainda, olha que interessante, eles usam o il, ni, a, pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il, vou colocar tudo junto aqui, ó. Il n'y a pas de quoi. Não há de quê. Tá? Não sei quem inventou primeiro essa frase, né? Porque o francês e o português têm essa frase. Mas as duas significam não há de quê, né? O de nada. Para se desculpar, você pode dizer oh, pardon, monsieur, madame. Oh, pardon, pardon. Je suis désolé. Tá? O pardon, então, serve para licença e desculpa. Assim como o je suis désolé. Désolé é como se dissesse eu estou desolado. Tá? Mas é o me desculpe. Je suis désolé. Ou je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Eu estou muito desolado, né? Ou desculpa mesmo. Desculpa de verdade. Mas aí a pessoa acha que não é tudo isso, tá? Não precisa pedir tanta desculpa. Ela diz ce n'est rien. Ce n'est rien. Não é nada, monsieur. Ce n'est rien, monsieur. Ou você fala isso pra pessoa, né? Je vous en prie, je t'en prie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Não é grave, não é nada. Ce n'est pas grave. Certo? Agora, les présentations et les gestes. Em francês, eles costumam se expressar bastante fisicamente, né? Usando os braços, as mãos, o rosto, tá? Então, quando a gente vai se apresentar, aliás, quando a gente vai apresentar alguém, a gente costuma dizer je vous présente, né? Ou je te présente, eu te apresento, e o nome da pessoa, né? Então, Félix, mon père. Então, te apresento Félix, mon père. Ou je vous présente Anna, ma copine. A Ana, minha namorada. A gente ainda pode perguntar se a pessoa já conhece a pessoa que a gente quer apresentar. Então, por exemplo, eu digo est-ce que, igual a tecla ESC do teclado, est-ce que tu connais? Ou est-ce que vous connaissez? O nome da pessoa. Est-ce que vous connaissez Jonatas? C'est mon prof de français. Tá? Então, est-ce que tu connais? Esse est-ce que não significa nada, tá? Ele indica só que a frase é uma pergunta, tá? Então, quando você vê isso daqui, significa que a frase é uma pergunta, tá? Lembra sempre. Se você quiser traduzir, né, você pode dizer
Será que é igual será que, né? Então, será que você conhece? Será que vocês conhecem tal pessoa? Non, pas encore. Não, ainda não. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Aí você apresenta a pessoa para ela e ela diz enchanté, né? Se é um homem que diz encantado, né? Um prazer te conhecer, ele diz enchanté, tá? Com um E só. Se for uma mulher dizendo encantada, é um prazer te conhecer, enchanté. A mesma pronúncia, enchanté. Só que a gente escreve com mais um E porque é do feminino. Enchanté, monsieur. Enchanté, madame. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de faire votre connaissance. C'est un plaisir de faire votre connaissance. É um prazer de fazer o conhecimento de você, né? Um prazer de conhecer. Tá literalmente isso. C'est un plaisir de faire ta, se eu quero falar a sua do tu, ta connaissance. Tá? Agora eu vou me apresentar. Je m'appelle ou je suis Jonatas, tá? Geralmente o nome em francês, a última sílaba fica forte, tá? Então, je m'appelle e o seu nome. Je suis e o seu nome. Mas existe uma forma de dizer mais informal, tá? Que é o moi, c'est e o seu nome, tá? Então, eu é o Jonas. É como se esse C fosse o é, tá? Só que eles usam o moi na frente, então ele muda o sentido de sou para sou, tá? Então, moi, c'est Jonatas. Eu sou o Jonas. Moi, c'est e o seu nome. É bem assim, eu acho mais prático falar assim, porque é assim que eles costumam falar, na verdade, no dia a dia lá, tá? Moi, c'est Jonatas. Mas nada te impede de dizer je m'appelle, je suis, tá? Para perguntar o nome da pessoa, dizemos então comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment é o como. Lembra que eu falei que a gente inverte o verbo quando é uma pergunta? Né? Então, como chama-se você? Né? Como vai você? Como chama-se você? Em português a gente fala como você se chama, né? A gente coloca esse se, não é? Porque reflete a própria pessoa, né? O se. Em francês também, né? A frase diria, a frase sem colocar essa inversão seria comment tu te appelles, né? Como você se chama, tá? Mas como a gente inverteu aqui é uma pergunta. E como esse verbo possui o reflexivo, o pronominal reflexivo aqui, a gente coloca nessa ordem, tá? Sempre coloca ele na frente do verbo e inverte o verbo com o pronome numa pergunta. Comment t'appelles-tu? A gente pode dizer comment tu t'appelles. Não tem problema de deixar sem inverter. Comment tu t'appelles? Como você se chama. Mesma coisa para o vous. Comment vous appelez-vous? Tá lembrando? Esse vous é o que conjuga o verbo. Esse vous é o reflexivo, né? Então é como você se chama, ou vocês. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Tá? Ou mais fácil. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Tá? Agora, em francês, quando a gente vai falar o nosso nome, a gente começa dizendo, né, o prénom, né, o nosso primeiro nome, né, o Jonatas, né, meu primeiro nome, a gente chama de prénom. Prénom, sempre assim. Em francês, a gente costuma ter, eles, né, costumam ter o que se chama de premier prénom, deuxième prénom, troisième prénom e assim por diante, tá? Quer dizer, o primeiro nome, o segundo primeiro nome, o terceiro primeiro nome, tá? Porque assim, prénom indica sempre primeiro nome. Só que na França, eles têm costume de batizar a criança com vários nomes, né? Então é como se ela se chamasse. Eu coloquei até aqui, ó. Cadê? Vou dar um exemplo, né?
É como se eu me chamasse Jonatas, mas eu também me chamasse Lucas. Não é como se meu nome fosse Jonatas Lucas. Não é um nome composto. São 2, 3 nomes que a família dá e a pessoa pode usar qual ela quiser. Tá? No dia a dia, ela assina documentos com o primeiro prénom, tá? Mas ela tem na família, se outra pessoa quiser chamar ela de... Né, meus pais queriam me chamar de Lucas, de Jonatas, de João e de Pedro. Não teria problema. Vai ficando um embaixo do outro assim no campo de prénom e depois vem o sobrenome, né, os demais nomes. Agora, como que eu falo sobrenome? Nom. Esse é o nom, tá? O nome de família, tá? Então, mon prénom, Jonatas, e mon nom, dos Santos, bem-vindo, tá? E o surnom. Surnom é o apelido. Surnom é o apelido, tá? Lembra que eu comentei que a gente ia ver gestos aqui? Em francês, quando a gente se cumprimenta, né? Quando a gente se apresenta, a gente costuma se serrer la main. Se serrer la main, que é apertar a mão, né? Dar as mãos, apertar a mão. As mulheres, quando se conhecem, né? Quando se apresentam, costumam faire la bise, fazer um beijo, né? Dar um beijo. Ou bisou, bisou. A gente costuma ouvir essa palavra com despedidas mesmo, né? Bisou, bisou, tchau, tchau, beijinhos, tá? Então, se faire un bisou, né? Dar um beijo uma na outra, tá? O verbo para se beijar é o s'embrasser. S'embrasser, tá? Se beijar. Ele parece se abraçar, mas não é. É o se beijar, tá? Outra questão de comportamentos, né, que a gente costuma ouvrir la porte à une dame, né, se a gente conhece a pessoa, aliás, né, se é a nossa parceira, a gente costuma abrir a porta para ela, a gente diz ouvrir la porte à une dame, ou deixar as mulheres e crianças passer, né, laisser passer, né, se refere a elas, né, as crianças, as mulheres, les laisser passer, deixá-las passar, tá? Que mais? Agora para finalizar então a gente tem une invitation ou une visite, né? Quando você recebe um convite ou uma visita, a pessoa diz para você, você chegou na casa dela, ela diz entrez, né? Aqui ó, ez está conjugado para o vous, né? Entrem, s'il vous plaît, entrem por favor. Asseyez-vous, asseyez-vous, tá? Asseyez-vous, sentem-se, sentem-se. Je vous en prie, je vous en prie. Esse je vous en prie a gente tinha visto como de nada, né? Mas agora a gente está vendo ele como por favor também. É uma outra forma de dizer por favor, eu te peço. Je vous en prie. Mas eu quero falar com o tu. Então, assieds-toi, assieds-toi. Je t'en prie, je t'en prie. Sente-se, te peço, eu te peço, por favor. O que mais? Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Estou contente de te ver. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Tá? E se alguém te convidou para ir na casa dela, o que os franceses costumam fazer, perguntar é qu'est-ce que, ou est-ce que aqui, de novo, né? Só que aqui a gente está colocando o que, né? Que seria o que. O que será que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? O que será que eu posso levar? Né? Pergunta para eles. O que eu posso levar? Qu'est-ce que je peux apporter? Tá? Tranquilinho até aqui, pessoal? Aqui eu coloquei uma curiosidade muito interessante sobre o que você diz quando a pessoa espirra, tá? Depois vocês leem com calma. E eu vou deixar vocês agora com os exercícios, tá? Prestem bastante atenção em tudo que a gente viu nesse capítulo e façam os exercícios com calma, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na 6ème unité, tá? No capítulo 6. Salut!